Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje. Aula de número 23, objeto de conhecimento, efeitos de sentido, detalhamento, humor e ironia. Muito bem, turma, então esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, turma, então hoje nós iremos estudar sobre a ironia e o humor. Então, a ironia e o humor, geralmente eles vão apresentar aí o duplo sentido e também a ambiguidade, né? Que são textos ou imagens que podem proporcionar mais de uma interpretação. Então, a gente vai começar falando um pouquinho, né, a respeito desse assunto. Vamos lá. Então, durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio. Por quê? Porque tem palavras que elas já trazem, né, um sentido adequado ao que você quer expressar. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Então, esses efeitos de sentido, turmas, ele depende, né, do uso da palavra, né, principalmente no texto escrito. Então, determinadas palavras, elas vão proporcionar mais de um sentido. Só que, pelo contexto, a gente consegue chegar à informação exata daquilo que está querendo ser dita, aquilo que você quer comunicar, informar. E aí a gente precisa utilizar as palavras de uma certa ordem, né, organizada, de acordo com a gramática normativa, e a gente vai conseguir ter uma informação adequada, tá? Então, por isso que a gente precisa utilizar as palavras de maneira correta, justamente para o leitor entender o que você escreveu, né, o que o escritor escreveu, ok? Então, a gente vai ver um pequeno videozinho, né, sobre humor e ironia, e depois a gente retorna com a nossa aula. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar no incrível mundo do humor e da ironia. Preparados para dar boas risadas? O humor é como um raio de sol na nossa vida. É aquilo que nos faz rir, relaxar e ver o lado engraçado das coisas. Ai, quem nunca teve um dia escorregadio assim? Agora, a ironia é como uma pitada de tempero na conversa. É quando dizemos algo, mas queremos dizer o oposto, de forma sarcástica. Que dia lindo! Dizemos enquanto um dilúvio começa. E quando unimos o humor à ironia, temos uma explosão de diversão. Vamos ver como esses dois elementos podem coexistir. Muito bem, turmas. Então, vocês viram aí o vídeo que mostra um pouco do que é humor e da ironia. Lembrando que a ironia, ela é algo que a gente tem que usar com uma certa parcimônia, né, no momento de a gente conversar com alguém ou querer dizer de forma indireta algo para essa pessoa. Porque a ironia, ela pode ofender, gente. A ironia, ela ofende. Então, a gente tem que saber utilizar, né, para a gente não causar um mal-estar com quem você está conversando. Agora, se você já tem uma certa intimidade com a pessoa, né, com um amigo seu, uma pessoa que já é bastante próxima a sua, você pode utilizar a ironia para dizer determinadas coisas, né? Mas, se você não conhece a pessoa, você não deve utilizar a ironia, certo? E assim também, a ironia, ela pode gerar humor, né? Dependendo do contexto que essa história está sendo contada, ou que está sendo dita, ela pode gerar humor. Então, de que maneira o humor ele é gerado? De que modo, né, a gente pode escrever uma piada, né, e gerar humor àquelas pessoas que estão lendo o texto, né, ou
ou numa apresentação também, né? Como vocês viram, né? Por exemplo, os palhaços, eles sabem utilizar muito bem, né, formas de humor. Então, em primeiro momento, o humor ele é gerado pela quebra de expectativa. Então, o texto ele é conduzido de modo que se espera a ocorrência de determinados fatos, porém acontece algo inesperado, oposto. Ou seja, alguém está conversando com você e você espera uma resposta, né, que aquela pessoa vai dar, e de repente ela não dá aquilo que você está esperando. E é isso que gera o humor, é aquilo que você não espera. Então, a gente vai ver um exemplo do humor em uma pequena imagem. Vamos ver aí, olha. Vejam bem o que está escrito na camisa do rapaz. Não. Qual é o superpoder? Né? Está escrito assim: esta camisa tem um superpoder. Ok. Mas qual é esse poder? Que poder é esse? Né? E aí, atrás da camisa dele tem escrito, né? De me fazer parecer que estou vestindo algo incrível, quando na verdade é só uma camiseta comum. Então, observe que na frente da camisa está escrito algo, né, justamente para chamar a atenção de quem vai ler, né? E aí, atrás da camisa dele já diz outra coisa, né? É justamente, ele diz que tem um superpoder. O que a gente espera? Um superpoder significa alguém que é um herói, né? Ou tem algum poder mágico? Não, né? Ele quebra a expectativa daquilo que a gente espera, né? Justamente do que está escrito na camisa, do que representa a palavra superpoder, né? Então, dessa maneira, a gente quebra a expectativa daquilo que você espera, né, como resposta. Então, esse superpoder, ele pode estar relacionado a uma piada autodepreciativa, né, e um comentário humorístico sobre as aparências que podem ser enganosas. Justamente. O humor também, ele é reforçado pelas expressões exageradas dos espectadores, que passam de curiosidade e admiração para desapontamento e irritação. Observe que o humor aí ele pode causar irritação, ele pode gerar um desapontamento, né? Enquanto a pessoa que usa a camiseta permanece inabalavelmente satisfeita consigo mesma. Essa charge brinca com uma ideia de expectativas versus realidade, de uma maneira leve e engraçada, utilizando a camiseta como um veículo para gerar o humor. Então, existem outras formas também, né, de palavras e frases que as pessoas utilizam em camisetas. Esse é só um exemplo que a gente trouxe para vocês. E como que é gerado o duplo sentido? De que modo a gente pode gerar o duplo sentido no momento de escrever uma frase, por exemplo? Então, o texto, né, o duplo sentido, esse texto ele se apoia normalmente em palavras polissêmicas. O que significa isso? Que a palavra tem mais de um sentido. Assim, o texto ele é construído de forma a parecer que se estava empregando um sentido, mas, na verdade, se está usando o outro sentido. Então, observe que as palavras, de um modo geral, elas têm duplo sentido, elas são polissêmicas. Então, por isso que em determinados contextos a gente precisa utilizar as palavras adequadas para justamente não gerar esse duplo sentido. E se a gente tem a intenção de gerar esse duplo sentido, a gente tem que saber utilizar, porque ele também pode gerar o quê? Confusão, certo? Então, vamos ver um exemplo de duplo sentido. Como é que ele ocorre? Então, observe ali, ó. Professor, esta planta é preguiçosa? Preguiçosa? Por que você acha isso? Porque eu ouvi dizer que ela sempre fica plantada. Então, observe que nós temos uma palavra que gera esse duplo sentido, que é a palavra planta, né? A planta, a gente entende que é um ser da natureza, né?
E aí, essa palavra, nesse contexto em que o menino está colocando, está no sentido de planta mesmo, né? Uma plantinha que fica ali plantada em um determinado lugar, né? Só que o professor justamente se admirou do que ele colocou, né? Porque ele disse preguiçosa. Por que preguiçosa? Uma planta preguiçosa? Porque ele está utilizando o sentido de planta mesmo, ser vivo, uma planta. E aí, o aluno, novamente, utiliza a palavra plantada, né? Porque se uma pessoa fica muito tempo só no lugar, dá a ideia de que ele está ali parado, sem movimento, então ele está plantado ali, né? Porque a planta ela não se movimenta, ela fica ali o tempo todo, ela fica fixa no lugar, né? E essa expressão plantada, geralmente numa linguagem comum, corriqueira, né? Que a gente vivencia, nós podemos dar esse sentido, né? De que alguém que não faz nada, que fica ali parado muito tempo, é uma pessoa que é preguiçosa, que não faz nada, né? Então, a palavra plantada, já no segundo quadrinho, justamente vai gerar esse duplo sentido, né? E daí foi que gerou o humor, né? Da palavra planta para a palavra plantada, que gerou o humor no segundo quadrinho. Muito bem. Então, falando desses dois assuntos, né? Da questão do duplo sentido e da ironia e do humor, nós vamos conhecer agora o que são os memes, né? O que vem ser um meme? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Então, hoje em dia é muito comum, né, a gente encontrar figurinhas, né, que trazem algumas expressões humanas, né, geralmente com animais, com pessoas mesmo, utilizando certas expressões faciais que vão indicar aí alguma coisa que está acontecendo com a pessoa ou com o ser, para indicar uma ação. E aí o que acontece? Geralmente, quando é colocado em animais, vai dar ideia o quê? Vai dar expressão de pessoas mesmo, né? De nós, seres humanos. Fazemos caras e bocas, fazemos expressões faciais, fazemos expressões corporais que indicam aí as nossas emoções, nossos sentimentos, aquilo que a gente está vivendo. E aí isso pode provocar humor. Geralmente os memes, eles são muito associados ao humor. E aí nós temos um pequeno exemplo. Olha, quando o professor anuncia o projeto de ciências, então observe que a expressão do gato, né, fica com essa lagrimazinha aí caindo nos olhos, não é? E com um ar de espanto e com uma cara meio bem esquisita, né? Então, isso aí dá a impressão de que ele está meio que apavorado, né? E triste pelo trabalho que ele vai ter que fazer aí, né? O projeto de ciências. Então, muito bem. Então, os memes, eles estão relacionados à imagem e a palavras também, né? Ou então ele pode ser apenas uma imagem, com expressões, como vocês estão vendo aí do gatinho. E de outros, pode ser outros seres também. Então, observe aí, olha, pesquisando como se não houvesse amanhã. Então, observe a ação do gato, né, em cima de um livro, com os olhos aí que não aguentam mais de tanto ler, com o ar de cansado, né, porque justamente quando a gente está no processo de estudo bem profundo, a gente fica super cansado, né? E aí a imagem mostra isso. Então, se você visse só essa imagem, sem nenhuma palavra, que tipo de interpretação você faria, né, a respeito dessa imagem? Então, notem aí que ele está tendo ações de nós, seres humanos, daquilo que a gente está vivendo, que aí é uma ação exaustiva, né, de pesquisar, de estudar. Temos mais um exemplo, vejam aí. Apresentando o projeto como um chefe. Então, observe que ele está todo de óculos escuro, como se fosse o Todo-Poderoso, né, para apresentar aí o seu projeto com um ar de chefe, mas que na verdade ele não é chefe, mas ele apresenta-se como se fosse, né? E daí gera um certo humor. E isso nós temos o quê? O meme. Então, memes são imagens, né, vídeos
e até áudios que viralizam na internet. São mais conhecidos pela sua utilização como piadas, mas também podem ser utilizados em campanhas publicitárias, formas de linguagem e até nas divulgações de marcas e serviços na internet. Então, o meme ele é utilizado não só para fazer humor, mas também em campanhas publicitárias. As empresas utilizam, né, para gerar uma descontração no momento de publicar um determinado produto. E aí agora a gente vai ver um exemplo de um meme, mais um meme para vocês. Vamos ver aí. Olha, o momento eureka da matemática. E aí você observa que esse meme ele tem imagem, tem texto. Então ele usa aí o que é uma linguagem mista, certo? E aí ele diz: e se sente como o Einstein dos cachorros. Então lembrem aí que o Einstein, né, foi um físico alemão bastante conhecido, né? E aí, claro, a física ela tem muito a ver com a matemática. Então aí, olha, quando o personagem aí, que é o cachorro, se deparou com esses cálculos matemáticos e que ele realmente, agora que ele entendeu, né? E aí ele fica com esse óculos dele aí, com a mão no queixo, como se realmente ele tivesse entendido o que tem aí nesses cálculos. Então, o meme aí é a questão do cachorro com atitudes humanas, e aí é colocando a figura do Einstein, né? Como sendo o Einstein dos cachorros, como se fosse um dos animais mais inteligentes aí na matemática. E agora nós temos uma imagem. Observe que a imagem aí, só a imagem, só o desenho, não tem nenhuma palavra. E como a gente poderia interpretar, né, essa imagem? Temos aí o ônibus e o cachorro lá dentro, olhando pela janela, né, como se ele tivesse pensativo, né? E aí nós, claro, nós seres humanos que temos essa ação. Então, aí nós temos também uma notícia. Gente, essa foto é do Carlão, nosso amiguinho de Vassouras, do Rio de Janeiro, que faleceu infelizmente. Bela homenagem ao nosso parceirinho de 4 patas. Ele tem rede social também. Saiu até no jornalzinho da cidade. Então, aqui nós temos uma notícia, né, que é dada aí sobre o Carlão, que é um cachorrinho que partiu recentemente, né? Então, faz-se aí uma homenagem a ele, né? Por meio da foto. Então, qual dos exemplos expostos é a notícia? É o meme ou é a imagem? Então, observe que na imagem, a gente só tem a imagem, não tem palavras. E simboliza apenas um animal ali pensativo, né? Já o meme, ele tem palavras e imagens juntas. E aquele cachorro lá com a ideia que passa a ideia do Einstein, né? O Einstein dos cachorros. Então, ali existe o meme, porque está associada a questão da imagem do cachorro, fazendo uma relação, né, do entendimento dele dos cálculos matemáticos, fazendo uma comparação aí com Einstein. E a notícia ela tem só o texto, né? Então, não tem muita coisa que a gente possa dizer que há algo engraçado ali, né? Então, a fotografia ela é só um texto, né? É um texto não verbal, só tem palavras, e podemos considerar apenas que aquela imagem onde está o cachorro que é considerado um meme, tá? Agora nós temos mais uma imagem, o drama do cachorro filosófico, né? Quando o seu cachorro começa a questionar a vida e decide ponderar, ser ou não ser, eis a questão. Então observe que aqui nós temos imagem, novamente, né? Um cachorro pensativo aí na vida, se questionando. E aí ele utiliza a frase ser ou não ser, né? Que é uma peça lá do Shakespeare, né? Então, nós vamos ter o humor aí nessa questão, né? De o cachorro ser questionador, ficar se perguntando sobre a vida. Utilizando também nessa imagem, palavras e imagem, que no caso é a linguagem mista, né? E aí,
o animal ele está tendo um comportamento humano, né, sentado e fazendo uma reflexão aí a respeito da sua vida, certo? Então, seguindo, nós temos qual possui humor e ironia? A notícia, o meme, a imagem, né? Então, como nós percebemos, no meme é que gera o humor, né? E é próprio do gênero. Ou seja, o humor, ele é gerado nesse meme. Ou seja, o meme, ele vai ter esse objetivo de gerar humor. Na fotografia, visto que o animal demonstra um comportamento sentado dentro do ônibus pensando. Sim, é daquela imagem lá do cachorro, né? Que ele está sentado no ônibus também com um ar de pensativo. Então, ele também é um meme. Aí, na outra imagem, justamente quando ele está se perguntando, né, de frente para o sol, olhando ali, ele faz um questionamento, ser ou não ser, é a questão, faz uma citação famosa da peça de Hamlet, de Shakespeare. É uma peça do Shakespeare. Muito bem. Então, podemos considerar essas duas imagens como sendo meme. Vamos ver mais um exemplo. Vejam aí, ó, Copa do Mundo, a expectativa, né? Todo mundo alegre, feliz para torcer pelo Brasil. Só que a realidade, quando chega os jogos, o que acontece? A pessoa vai, o quê? Dormir. Não vai de tanto esperar, né? Ou então o Brasil não se deu bem nos jogos, né? Então, a expectativa é aquilo que você espera, né, que aconteça, e a realidade é aquilo que realmente acontece. Então, reforçando o humor e a ironia no texto, o meme, como uma resposta da internauta, possui a mesma construção visual original, reforça a ideia de resposta irônica que a internauta pretende dar ao jogador. Então, gente, seguindo, vamos ver mais um exemplo. Olha, ironia, humor e personificação. Entrevista com o gato. Então, observe que aqui ele já está colocando personagens, né? Porque nos outros exemplos, eles têm também personagem, que no caso é o animal, o cachorro, né? E aqui nós temos o gato. Entrevista com o gato. É uma entrevista exclusiva com o gato, revela segredos do mundo felino. Quando te pergunto sobre a sua rotina de cochilos e aventuras noturnas. Então, observe que aí tem um gato, como vocês estão vendo. Ele está na pose de ser entrevistado. Então, observe que ele também tem atitudes humanas, né, como se fosse uma pessoa sentada nessa poltrona para ser entrevistado, para saber aí do mundo felino, das suas aventuras, né? Porque o gato só dorme e de noite ele fica acordado, né? Ele tem hábitos noturnos. Então, o meme aí, gente, é essa parte aí, né? Do gato ser entrevistado como se fosse um ser humano. E aí, nós temos essa parte da personificação, né? Chamada de prosopopeia ou animismo, que é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento muito utilizada nos textos literários. Justamente, nos textos literários, os personagens são fundamentais, né, para que aconteça a história, né? Se não tiver personagens, não há história, não há contação de narrativa, né? E agora nós temos mais um exemplo. Vamos ver. Eu juro, eu não roubei o peixe. Observe a cara dele de assustado, né? Uma cara meio de inocente, como se ele realmente não tivesse feito nada. Então, notem que aí há um personagem dentro dessa frase, desse texto, dessa imagem, que é o gato. E aí ele tem o quê, mais uma vez? Ações humanas. E aí torna-se engraçado porque ele diz, eu não roubei o peixe. Então, é uma ação que geralmente os gatos fazem, né? É até natural deles. Então, ele diz, não roubei o peixe. Ele diz, eu juro, né? Então, nós temos aí um meme, certo? Vamos ver mais uma imagem, né? Nós temos aí, ó, os cálculos matemáticos assustando, né, quem os pratica. E aí, ó, essa imagem, né, ela foi adaptada de uma outra que já é bastante conhecida desde uma novela que aconteceu, né? E aí, nós fizemos essa readaptação
E aí você observa pelas expressões faciais, né, da pessoa que está em cada um dos quadrinhos, olhando para esses cálculos matemáticos e se realmente consegue entender ou calcular, né, essas equações matemáticas, né, que são realmente, quando está estudando na época da escola, realmente é um tormento esses cálculos. Quem não tem aptidão para as matemáticas é bem complicado. Então vamos lá, os memes, eles ironizam o comportamento humano, justamente é isso. Eles fazem, né, a ironia e também provocam humor. São essas duas coisas, né, que o meme faz, né, nessas pequenos textos e pequenas imagens. Então, a ironia é o quê? É uma figura de linguagem, né, que utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. Então, você diz uma coisa, mas na verdade você está querendo dizer outra. Por isso que é irônico, né, é algo irônico. E aí, por meio disso, pode gerar um humor. Né? Pode gerar humor, mas também pode gerar desagrados, né? Às vezes você não gosta de ser ironizado, né? Mas para fazer humor ela é bem apropriada, bem legal mesmo para fazer o humor. Então vamos seguir agora para a ironia. Como é que ela acontece no texto? Então vejam bem, olha. Quando eu vou ao banheiro de alguém e vejo a maçaneta da porta virando. Então, observe aqui que a pessoa, com certeza, esqueceu de trancar o banheiro, né? Porque quando você vai ao banheiro, você deve o quê? Trancar. E aí você fica... Se você esqueceu de trancar a porta, e aí, de repente, alguém entra, né? Vai mexendo na maçaneta da porta, aí o que acontece? Você fica assustado, né? Então, observe que a imagem dele, do gatinho, né? Tá com cara de susto. Como se fosse uma pessoa que estivesse, né, lá no banheiro, fazendo suas necessidades, e alguém fosse lá e entrasse, né? Aí você vai ter o quê? Uma surpresa. Nada mais lindo que o sorriso de uma criança. Então, o que você está observando aí, ó? Sorriso de uma criança. Aí você olha para o rosto da menina, o que acontece? Ela está séria. Então, está havendo aí uma oposição, algo contrário, né? Ela está séria, quando que o texto está dizendo o contrário. Então, está acontecendo aí uma ironia, ok? Agora vamos ver mais um exemplo. Olha, modo imperativo, use com sabedoria. Quando você aprende que pode dar ordens, mas também sabe que gentileza é fundamental. Então, observe no rosto da pessoa que ele está fazendo uma cara de ordem, né? Ele está dando ordem aí na imagem. Porém, a gentileza é o contrário de uma ordem, né? Geralmente, quando você usa a ordem, você é mais enfático, mais imperativo mesmo, né? Então, a gentileza já é algo mais suave, que você pede com mais delicadeza, né? E aí está havendo a ironia nesse sentido, de que ele está sendo imperativo, mas que o texto dá a entender que a gentileza é melhor, não é? O verbo no imperativo e o meme. O modo imperativo é um modo verbal, utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite, solicitação, né? Então, os verbos no modo imperativo, eles têm essa intenção mesmo, né, de dar uma ordem, de dar um conselho, né, a respeito de uma ação, né? Ele dá um comando também, né? Ele traz essa ideia de comando, a pessoa executar uma determinada ação, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre humor e ironia, né? E também trabalhamos aí os memes. Então, até uma próxima oportunidade.